Durante séculos, a Bíblia foi apresentada como um conjunto fechado de textos. Livros escolhidos, organizados e preservados como se sempre tivessem pertencido exatamente àquela forma. Mas essa ideia é mais confortável do que verdadeira. O livro de Enoque é a prova disso. Por muito tempo, ele circulou entre comunidades judaicas antigas como um texto respeitado, citado e tratado com seriedade. Não era um escrito marginal. Não era uma heresia evidente. Pelo contrário, suas ideias influenciaram profundamente o pensamento religioso do período em que o cristianismo surgiu. O mais inquietante é que o próprio Novo Testamento faz referência direta a Enoque. A Epístola de Judas cita palavras atribuídas a ele. Isso significa que, em algum momento, esse livro foi considerado digno de diálogo com os textos que hoje chamamos de canônicos. E ainda assim, ele não permaneceu. O livro de Enoque apresenta uma visão do mundo espiritual muito diferente da que se tornou dominante. Nele, o universo não é apenas um palco moral, mas um sistema estruturado, com hierarquias, leis e transgressões que afetam diretamente a ordem da realidade. Enoque descreve seres chamados de vigilantes, entidades que observavam a humanidade e que, segundo o texto, romperam um limite que não deveria ser cruzado. Eles não apenas interferiram no mundo humano, eles ensinaram, revelaram conhecimentos, introduziram práticas que alteraram o curso da história. Metalurgia, astronomia, escrita, encantamentos, técnicas de guerra, cosmologia. Esse detalhe é crucial. No livro de Enoque, o problema não é apenas a desobediência, é a transmissão de conhecimento. O erro dos vigilantes não foi amar os humanos, mas ensinar aquilo que não deveria ser ensinado. O texto sugere que certos saberes carregam consequências que ultrapassam a capacidade humana de absorção. Isso muda completamente a leitura tradicional da queda. Aqui, o mal não surge apenas do pecado moral, mas do acesso prematuro a um conhecimento que altera a estrutura do mundo. O conhecimento, nesse contexto, não é neutro, ele transforma, ele acelera, ele desequilibra. Talvez por isso o livro de Enoque tenha se tornado incômodo. Ele apresenta um Deus que não apenas pune ações, mas regula fronteiras. Um Deus que estabelece limites claros entre o que pode ser revelado e o que deve permanecer oculto. Um Deus que trata o conhecimento como algo que precisa ser administrado, não distribuído livremente. Com o passar do tempo, o livro de Enoque foi sendo deixado de lado. Não desapareceu imediatamente. Foi lentamente silenciado, retirado do centro, tornado apócrifo, até que sua ausência passou a parecer natural. Mas o texto nunca deixou de existir. Ele permaneceu preservado em tradições específicas, especialmente na Etiópia, como um eco de uma visão antiga demais, complexa demais e talvez perigosa demais para permanecer no centro da fé institucional. O que fica não é a pergunta sobre se Enoque é verdadeiro ou falso. A pergunta mais perturbadora é outra. Que tipo de conhecimento um texto precisa carregar para ser considerado excessivo? E por que, desde o início, religião e ocultismo parecem concordar em algo silencioso? Nem tudo deve ser ensinado a todos. No centro do livro de Enoque existe uma figura inquietante: os vigilantes. Eles não são descritos como demônios no sentido comum, nem como forças caóticas sem ordem. Pelo contrário, os vigilantes aparecem como seres designados para observar, guardiões, entidades que tinham uma função clara dentro da estrutura do cosmos descrita pelo texto. O problema começa quando essa função é abandonada. Segundo Enoque, os vigilantes descem à terra e ultrapassam um limite que havia sido estabelecido.
não apenas se aproximam da humanidade, mas se envolvem com ela de forma direta. O texto descreve esse ato não como um acidente, mas como uma decisão consciente. Mas o ponto mais perturbador não é o contato, é o ensino. Os vigilantes passam a revelar conhecimentos específicos aos humanos. Não ensinamentos morais, não conselhos espirituais, mas saberes práticos, técnicos e estruturais. Eles ensinam como trabalhar os metais, como forjar armas, como observar os movimentos do céu, como interpretar sinais, como manipular palavras e fórmulas. No livro de Enoque, esse ensino não é neutro. Cada conhecimento revelado altera algo na ordem do mundo. A metalurgia intensifica a guerra, a astrologia muda a forma como o tempo é percebido, os encantamentos interferem na relação entre palavra e realidade. A cosmologia amplia a consciência humana de forma abrupta. O texto sugere que a humanidade não estava preparada para esse salto. Aqui, o erro não é simplesmente a desobediência dos vigilantes, é a quebra de um ritmo. O conhecimento acelera processos que deveriam ser graduais. Ele expande o poder humano sem expandir, na mesma medida, a capacidade de lidar com esse poder. O livro de Enoque apresenta uma ideia que atravessa muitas tradições ocultas. Conhecimento é força, e força, quando entregue sem limite, desequilibra. Os vigilantes não são punidos apenas por se misturarem aos humanos, mas por terem entregue saberes que deslocam a humanidade de seu lugar original. O mundo, segundo o texto, entra em desordem não porque o mal surge, mas porque o equilíbrio é rompido. Essa leitura muda profundamente a noção de queda. O problema não é apenas moral, é estrutural. O conhecimento transmitido altera a própria arquitetura da realidade. Ele cria excessos, cria híbridos, cria distorções que não existiam antes. Os chamados Nefilim surgem nesse contexto como consequência, não como causa. Eles são o efeito visível de uma transgressão invisível, algo novo, instável, que não pertence totalmente a nenhuma ordem. Por isso, no livro de Enoque, a resposta divina não é apenas punição, é contenção. Os vigilantes são afastados, aprisionados, silenciados. O conhecimento é interrompido, o fluxo é cortado. A mensagem é clara, ainda que desconfortável. Existem limites para o que pode ser revelado. Não porque o ser humano não mereça saber, mas porque saber demais, cedo demais, cobra um preço. O livro de Enoque não condena o conhecimento em si, ele condena a revelação fora de tempo, fora de medida, fora de preparo. Essa distinção é sutil, mas essencial. E talvez seja exatamente isso que torna o texto tão incômodo. Ele sugere que nem toda verdade é libertadora. Algumas verdades desorganizam. Algumas verdades exigem maturidade que ainda não existe. O que começa a se formar aqui é uma visão inquietante, a de que o mal não entra no mundo apenas pela corrupção do coração, mas pela abertura de portas que não deveriam ter sido abertas. O livro de Enoque apresenta o conhecimento como algo que precisa ser administrado, guardado e, em certos momentos, retido. E isso aproxima perigosamente religião e ocultismo em um ponto silencioso. Ambos parecem concordar que nem tudo deve ser ensinado a todos. À medida que o livro de Enoque avança, fica claro que ele não é apenas um relato de transgressão. Ele é uma descrição detalhada de uma estrutura invisível do mundo. Uma cartografia do cosmos que raramente aparece em textos religiosos tradicionais. Enoque descreve o universo como um sistema organizado em camadas, céus sobre céus, regiões separadas por funções, não por distância. Cada parte da criação obedecendo a uma ordem específica, sustentada por leis que não são morais, mas estruturais. O texto fala de portais,
limites e caminhos pelos quais o Sol, a Lua e as estrelas se movem. Nada acontece ao acaso. Os astros não são apenas corpos celestes, mas entidades que obedecem a comandos. Quando se desviam, são punidos. Quando permanecem dentro da ordem, sustentam o equilíbrio do mundo. Essa visão é profundamente diferente da leitura simbólica moderna. No livro de Enoque, o céu não é um conceito abstrato, é um sistema regulado. O tempo não é apenas uma sucessão de dias, é um mecanismo. O calendário, as estações e os ciclos naturais aparecem como partes de uma engrenagem precisa, que pode ser perturbada quando certos limites são ultrapassados. Enoque também descreve hierarquias espirituais com nomes, funções e responsabilidades. Anjos que governam ventos, estrelas, águas e territórios específicos da criação. Cada força possui um papel definido. Quando esse papel é abandonado, o impacto não é local, ele se espalha. O livro detalha listas de nomes, não como simples identificação, mas como linguagem de poder. Conhecer um nome nesse contexto significa compreender uma função, significa tocar um ponto sensível da ordem cósmica. Outro aspecto inquietante é a forma como o texto trata o destino humano. A humanidade não aparece como centro absoluto da criação, mas como parte de um sistema maior, um sistema que pode ser afetado tanto por escolhas humanas quanto por interferências externas. O livro de Enoque sugere que a história não se desenvolve de maneira linear. Ela responde a ciclos, a rupturas, a correções. O juízo, nesse contexto, não é apenas moral, é restaurador. Um retorno forçado à ordem quando o desequilíbrio se torna insustentável. Há também descrições de lugares reservados, espaços de contenção, regiões onde certas entidades são mantidas afastadas do fluxo normal da criação, não como punição simbólica, mas como medida de segurança, como se o próprio universo precisasse de áreas de isolamento para preservar sua estabilidade. O texto não se preocupa em explicar tudo, ele descreve, mostra, deixa lacunas, e talvez seja isso que mais incomoda. O livro de Enoque não convida à interpretação fácil, ele exige contemplação, tempo, silêncio. Ao ler essas descrições, fica evidente por que o texto se tornou problemático. Ele não reforça uma fé simples, ele apresenta uma realidade complexa, regulada por leis invisíveis e por uma hierarquia que não gira em torno da experiência humana imediata. O que Enoque descreve não é um mundo governado apenas por vontade divina direta, mas por uma ordem estabelecida que precisa ser mantida. Quando essa ordem é violada, o sistema inteiro reage. Aqui, o conhecimento não é apenas iluminação, é responsabilidade. E talvez seja nesse ponto que o livro de Enoque começa a tocar algo perigoso. Ele sugere que compreender a estrutura do mundo implica assumir um peso que poucos conseguem carregar. O texto não oferece consolo, ele oferece visão. E nem toda visão foi feita para ser sustentada por muito tempo. Depois de tudo o que o livro de Enoque descreve, os vigilantes, o conhecimento transmitido, a estrutura do cosmos, os limites violados, a pergunta inevitável não é porque o texto é estranho, é porque ele não permaneceu. O livro de Enoque não foi rejeitado de uma vez. Ele não foi queimado publicamente nem condenado de forma imediata. Ele foi algo mais sutil do que isso. Foi afastado, silenciado, retirado do centro, tornado excessivo. Durante os primeiros séculos, suas ideias circularam,
Influenciaram comunidades, moldaram imaginários, ajudaram a construir a forma como o mundo espiritual era entendido. Mas, com o tempo, algo nele começou a incomodar. O problema não era apenas teológico, era estrutural. O livro de Enoque não apresenta um universo simples, ele não oferece respostas fáceis, ele não reduz o mal a uma questão apenas moral. Ele introduz a ideia de que o desequilíbrio do mundo pode nascer do excesso de conhecimento, da quebra de limites e da revelação fora de tempo. Esse tipo de visão é difícil de administrar. Um texto assim desloca o foco do comportamento individual para a estrutura da realidade. Ele sugere que existem leis invisíveis operando continuamente e que nem tudo depende da escolha humana consciente. Isso torna o mundo mais complexo, menos previsível, menos controlável. Talvez por isso, com o passar do tempo, o livro de Enoque tenha se tornado inconveniente. Ele não reforça uma fé simples baseada apenas em obediência. Ele introduz responsabilidade cósmica, introduz a ideia de que saber demais pode gerar consequências irreversíveis, que nem toda revelação é libertadora, que o silêncio, às vezes, é parte da preservação da ordem. Ao ser afastado, o livro não desapareceu por completo. Ele sobreviveu nas margens, em tradições específicas, em manuscritos preservados fora do eixo principal do poder religioso, como um eco de algo antigo demais para ser plenamente integrado. E isso talvez seja o ponto mais revelador. O livro de Enoque nunca foi totalmente esquecido. Ele foi mantido distante, como se estivesse sempre ali, mas não no centro. Disponível, mas não incentivado. Existente, mas não proclamado. No fim, o que ele deixa não é uma doutrina clara, é uma inquietação. A sensação de que o mundo pode ser mais estruturado do que aparenta, de que o conhecimento não é apenas luz, mas peso, de que existem fronteiras invisíveis que, quando cruzadas, alteram o equilíbrio de tudo. O livro de Enoque não pede que você acredite, ele não pede que você rejeite. Ele apenas permanece, como um texto que sugere que a realidade não se entrega por completo, que algumas verdades exigem tempo, outras, silêncio. E talvez as mais perigosas exijam que não sejam ditas em voz alta. O resto, como sempre, é o que foi permitido permanecer visível.